Vamos pegar o outro texto. Vamos lá para o outro texto, pastor. Lucas 4, 16 a 20. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Isso. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornou a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de toda a sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então agora nós temos, primeiramente, Jesus em Lucas, ele está se preparando para o ministério. Veja que ele ora, ele faz três coisas. O que ele tem? Ele ora, jejua e tem palavra. Veja que agora o diabo, como não venceu ele cara a cara, frente a frente, ele agora vai começar a usar pessoas. Por isso que o texto lá diz: por um momento. Mas a serpente, ela é sagaz, ela não desiste. Aí quando você vê aqui, Jesus vai começar o ministério dele na Galileia. Marcos, Mateus, Lucas, começa a narrativa dando a ideia da Galileia, lugar onde ele nasceu, ali se criou, não é isso? Pôde viver ali com a família dele, né? Aliás, não é que ele nasceu, é que ele começou o ministério, né? Isso. Ele começou o ministério dele na Galileia, chama os primeiros discípulos, ele fica ali com a família dele, ele cria toda a estrutura dele ali. Vamos ver aí. Lucas 1:35. Lucas 1:35. Respondendo o anjo disse... Aliás, 1:26 e 27, não é? 1:26 e 27. Isso. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Isso. Ali na Galileia ele cresceu, ele viveu, chamou os primeiros discípulos. Então veja uma coisa interessante aqui. Lucas, ele vai começar a falar para Teófilo quem é o homem Jesus. E agora Jesus sai, olhe para cá, você não pode ir para o público se você não está em secreto, em oração, na palavra e no jejum. Não suba no púlpito, querido pastor, se você não ora, não jejua e não se consagra. O púlpito não é lugar para homens de vidas vazias na piedade. O púlpito é lugar para homem que tem palavra, para homem que ora e para homem que... Porque é no púlpito que vai sair as palavras de Deus para o povo. E se você não tiver palavra de Deus, sabe por quê? Eu falei lá no Camboriú pregando e algumas pessoas falaram: nós não estamos falando de cor preta, apesar de que a cor preta não é a cor do negro. Muitas religiões passaram a usar a cor como a magia em trabalhos. Entendeu? Há um aspecto histórico. Tem pastor que diz: cor preta não tem nada a ver não na parede. Tem sim, se você pegar o aspecto histórico e ler isso com muito cuidado, tem. Mas eu não estou nem me atrelando nisso. Eu estou dizendo que nós não devemos procurar encher a igreja com parede vermelha, azul ou preta. Nós devemos procurar encher a igreja com a pregação do evangelho, com curas e milagres. É sobre isso. Agora preste bem atenção no que eu vou dizer aqui para vocês. Jesus sai do seu treinamento, da sua disciplina. Ele sai do deserto cheio do quê? Do Espírito Santo. Mas o que ele estava fazendo no deserto? Era comendo cachorro quente? O que ele estava fazendo no deserto? Banho de piscina? Não é pecado não, é pecado comer cachorro quente? É pecado banhar de piscina? É não. Mas nós temos que entender que a nossa vida, ela tem que ter o lazer, mas eu tenho que saber que eu tenho um inimigo que 24 horas ele quer derrubar a minha e a tua vida. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 10:31: quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra, faça tudo para a glória de Deus. Faça tudo para Deus, porque o diabo está ao nosso derré. Então, irmão César e professor Luiz, preste bem atenção. Jesus sai do deserto cheio do quê? Do Espírito Santo. Mas ele se preparou para estar no público. E quando ele se prepara para estar no público, vamos ver aí, olha o que acontece. A Bíblia diz aí no próprio texto,
saía da sua boca. Olha o que saía da sua boca, leia, está aí no próprio texto desse versículo, lá pelo 16, vamos lá, começa aí. Lá pelo 19, vai. É do 19. Apregoar a liberdade aos cativos. Isso, pode passar, vai lá. Os olhos da sinagoga. Isso, pode ir, tá bem aí. 22, né? Vai. E todos lhe davam testemunho. E todos davam testemunho. De quê? E se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. Vocês estão entendendo? A questão não é eu ter um carro de som, não é eu ter um microfone, não é eu ter um palanque, não é eu ter uma parede azul ou parede preta. A questão é se da minha boca está saindo palavras de graça. Eita, meu Deus do céu, não era assim? Olha, e as palavras de graça é que quando Jesus, o assistente, entrega o livro e ele abre, pega o rolo e abre, e aí ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele curou, ele libertou, expulsou demônio, deu vista aos cegos, era poderoso. E aí o povo começou a sentir a graça e dizia: que palavras são estas da boca dele? Que palavra era esta? Ou seja, estava saindo a palavra de um homem que tinha passado 40 dias e 40 dias. Vamos lá, 40 dias e 40 dias. Sabe por que os nossos púlpitos são secos, vazios e de homens que estão nele apenas mostrando teologia, mostrando inteligência, mostrando argumento, mostrando citação de livro? É porque não oram, nem jejua e nem vive a palavra. Aí não sai palavra de graça, não sai palavra de poder. O estudo dele é tedioso, é maçante, a pregação dele é morta. Ele está falando aqui, os meninos estão dormindo. Ele está falando aqui, o povo é cochilando. Ele está falando aqui, o povo não está nem ligando. É menino correndo dentro da igreja, é o menino da banda mexendo no instrumento. Deixa um homem de Deus assumir um púlpito de uma igreja, na autoridade do Espírito Santo. A glória de Deus desce na casa. A glória de Deus desce. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre. Agora uma coisa interessante, o Senhor Jesus, ele vai ter um ministério ativo. Ele começa na própria, a Galileia, onde ele viveu, né? Assim, onde ele cresceu, chamou os primeiros discípulos. Tem irmão que só quer começar fora. E há uma coisa interessante: tu tem que começar aí na tua cidade, para o povo te ver, ainda que te rejeitem, mas tem que saber que tu tem palavra de graça. Porque aí eles começam a dizer: olha aí, depois que ele termina, cerra o livro. Então todos davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Vai. E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura a ti mesmo, faze também aqui na tua própria pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria pátria. Quando Jesus diz assim, preste bem atenção, Jesus, meus irmãos, ele frequentava a sinagoga, porque a sinagoga, ela vem depois do cativeiro babilônico, e ela passou a ser usada como as escolas daquela época, congregações. E aí Jesus frequentava as sinagogas direto. Olha uma coisa interessante, Jesus era frequente na ensina, mesmo sabendo que o povo não gostava dele. Desde os 12 anos Jesus ia para onde? Para as sinagogas. Mas teve um dia que aí o assistente deu o livro para ele e ele foi ler. Quando ele terminou de ler, se ele tivesse lido só a profecia de Isaías 61, ok, mas quando ele termina o livro, ele diz assim: hoje se cumpre esta. Aí o povo disse: que negócio é esse? Estava até gostoso a palavra dele, mas esse aí não é o filho de José, não é o filho de... Então como é que ele está dizendo que agora se cumpriu nele esta palavra? Porque ele diz: o Espírito do Senhor está sobre, mesmo que o povo rejeitasse, mesmo que não tivesse ele com honra lá naquele lugar, mas nada disso ia tirar a glória do ministério porque Jesus já tinha sido preparado. Ele tinha oração, ele tinha jejum e ele tinha... Quando você vê um obreiro dizendo: essa igreja não me ama, não foi preparado.
Quando você vê um obreiro dizendo: eu vou entregar meu ministério porque ninguém me vê, ele não passou pelo deserto da palavra, da oração e do jejum. Quando você vê obreiro: estão me perseguindo, eles não olharam para Jesus e nem deram honra a Jesus. Deixou de ser profeta? Jesus deixou de ser o escolhido? Jesus deixou de ser o enviado? Essa é a diferença de quem tem palavra, de quem tem oração e de quem tem jejum. Eita, rapaz, é coisa boa. Aí pronto, quando eles terminam, Jesus diz quem ele era e eles ficam como? Se disserem que tu não tens chamado, mas tu sabe que tu tem, deixa o cão ficar doido. Se não gostam da tua mensagem, pregue ainda que não aceitem, mas deixa o cão ficar doido. Quem tem o chamado é você. Conserve a tua vida com a palavra, com a oração e com o jejum, e Deus te coloca de pé. Oh, glória a Deus. Vamos lá. Então observem bem que nós fizemos todo esse apanhado. E quando eu olho para cá, nós temos as armas do crente. Essa palavra arma, ela é muito comum na Bíblia. Só que no Velho Testamento, as armas não eram como hoje. As armas na tecnologia avançada, mísseis teleguiados, granada, metralhadora, fuzil, carro-tanque, não é assim? Armas nucleares. Não, naquele tempo era um pedaço de pau, não era assim? Era uma lança, era uma flecha. E eu coloquei aqui armas naturais. Mas nós temos as armas de ataque lá no Velho Testamento, e nós tínhamos as armas de quê? De defesa. Vamos ver aqui a de ataque, bem forte: espada, vara, arco, flecha e lança. Então, naquela época, quando alguém está lá em 1 Samuel 17, Saul foi para a guerra, ele levou o quê? Ele levou escudo, ele levou espada, ele levou couraça, ele levou caneleira, não foi assim? Tudo ele levou, eram as armas daquela época. Tinha homens que tinham pedras que eles pegavam com a funda e jogavam acertando o fio de um cabelo, ou seja, habilidade. Davi foi vencer Golias com quantas? Ele levou quantas pedras? 5, mas venceu só com uma. Então, veja bem, naquela época tinha as armas, eram rústicas, eram simples, mas eram as armas daquela época, ok? Aí as armas de defesa, quais eram? Escudo, capacete, couraça, caneleira. De ataque nós temos a palavra de Deus. Vamos lá. A natureza do nosso armamento. Nós falamos aqui que o mundo humano tem as suas armas nucleares, tem as suas armas supersônicas, não é assim? Mas é para a guerra de homem com homem, de nação contra as nossas não. Elas são lá em 2 Coríntios 10:4, não é isso? As armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus. Ou seja, se são espirituais, o nosso inimigo não é carnal, o nosso inimigo não é de carne e osso. O nosso inimigo, quem são os nossos inimigos? O diabo e os demônios. Está aí em Efésios 6. E aqui nós temos a importância das 3 armas. Quais são as 3 armas do crente? Palavra, adoração e jejum. Vamos lá, quais são elas? Palavra. Pela palavra o crente vence o engano do maligno. Pela palavra o crente compreende a vontade de Deus. Pela palavra o crente tem a santificar. Pronto, João 17:17, santifica-os a tua palavra. Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz. João 15:3, vós já estáis limpo pela palavra. Então a palavra, ela vence. Um crente que tem palavra, prestem bem atenção, crente que tem palavra é firme. Crente que tem palavra não é meninozinho levado por qualquer vento. Está lá em Efésios 4, vê se é o 14. Ele não é levado por qualquer vento de doutrina. Ele tem firmeza, ele tem prudência, ele sabe o que quer, ele conhece a vontade de Deus. Vamos lá. Para que não sejamos como meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Pronto, então quem tem palavra não é um meninão velho. Todo movimento ele entra, toda profecia ele acredita, toda coisinha ele se abala. Você tem que conhecer a palavra, discernir os sonhos pela palavra, compreender profecias pela, ver se que o pastor está pregando está na palavra, andar na vida olhando pela, Salmo 119, 105, lâmpada para os, é o que? Pronto.
e luz para o meu. Então só anda errado quem quiser. Olha para cá, tu está filmando, irmão? Bota para cá. Só anda errado quem quiser. A palavra de Deus orienta, a palavra de Deus guia, a palavra santifica, a palavra purifica, a palavra renova, a palavra é azeite, a palavra é pão, a palavra é vida, a palavra é cajado, a palavra é luz, a palavra é lâmpada, a palavra dá vida, a palavra rejuvenesce, a palavra traz fruto, a palavra traz vida e vida com João 5:24. Quem ouve a minha? Pronto. Aí pronto, é desse. Agora não lê palavra, aí pronto. A segunda arma qual é? Pronto, a oração. Você entra em contato com o Pai. Na oração você tem comunhão com Deus. Teologicamente, oração é petição, oração é gratidão, oração é diálogo com Deus, oração é comunhão, oração é intercessão. Tudo isso é oração. Então pela oração você tem contato com Deus, fala com Deus. E como é que você vai falar correto com Deus? Porque a palavra te orienta. Não é assim? Pronto, a palavra te orienta. A palavra te orienta. E o jejum? O jejum, meus irmãos, eu não vou me prender que nós tivemos uma lição e expliquei. Mas o jejum é bíblico, é a prática de se abster de alimentos. Mas também o jejum pode ser de língua. O jejum pode ser de alimento, o jejum pode ser de bebida, é assim ou não é? E de comida. Agora, quando nós olhamos para a Bíblia, qual é o propósito do jejum, pastor Ziel? Jesus foi claro em Mateus 6 em diante. O jejum não é para exibição, o jejum não é para você dizer para os outros que jejua. O jejum são atos piedosos, oração, esmolar, jejuar, são atos piedosos que devem ser praticados só entre eu e Deus. Quando há exibição no jejum, não tem vantagens. Qual era o propósito do jejum? Na Bíblia, o povo de Deus fazia um jejum por ano, que era no dia da expiação nacional. Ali eles confessavam os seus pecados e se humilhavam através do jejum e da oração. No Novo Testamento, os judeus vão jejuar 2 vezes na semana, mas se tornam orgulhosos, e Jesus desprezou um judeu e atentou um publicano que tinha mais humildade, que nem orava nem jejuava, mas quando esteve na presença de Jesus: eu não sou nem digno de estar na tua presença, porque eu sou pecador. Tem muitos que oram em jejum e chega para Deus: tu tem que me ouvir porque eu oro, e ele está usando isso como um instrumento para manipular Deus. E oração e jejum não é para manipular a Deus. Prestem atenção. Pastor, e por que o jejum? Se eu estou numa decisão difícil, numa tomada de decisão difícil, eu vou orar mais intensamente e jejuar para Deus me orientar. O jejum também é uma forma de eu orar intensamente e jejuar para ser mais usado. Não é mais usado, é para que eu seja, ou para que eu tenha mais a sensibilidade de Deus me usar. Vocês entenderam? Eu quero orar e jejuar para que Deus torne acessível a mim o seu poder, a sua graça, os seus dons, e para que eu saiba lidar com aquilo que é espiritual. Veja bem lá em Atos 6, os apóstolos disseram: nós nos dedicaremos na oração e na palavra. Lá em Atos 13, eles queriam enviar missionários, e antes de enviar, eles fizeram o quê? Oraram e o que mais? E jejuaram. Ou seja, eles queriam uma decisão, mas eles foram fazer o quê? Orar e jejuar. Jejum não é para tu andar dizendo que jejua e anda fobando. O jejum é uma prática que você quer se tornar. Eu li que os bruxos, eles jejuam e fazem suas práticas para que eles tenham, para que o diabo tenha mais liberdade no corpo dele. E quando eu oro e jejuo, é para que o Espírito Santo tenha mais acesso a minha, e eu me torne mais sensível e saiba como viver e direcionar as armas de Deus na minha vida, ok? Então, nós temos que orar e jejuar, e cuidado, porque as estratégias do inimigo, vamos lá, ele é o quê? É sagaz, é perigoso, quer contaminar a nossa fé, quer criar desunião, é mentiroso, enganador, tentador. Ele quer nos colocar culpa, sentimento de culpa. Ele quer distorcer as... Veja que quando ele chegou para Eva, ele disse: não. Ele já foi com a hermenêutica e uma exegese toda distorcida. Não, é mentira dele. Veja que ele nem disse que é mentira. Não, é porque Deus está sendo egoísta. Ele não quer, mas vocês serão como? Aí o casal
caiu na mentira. Ele cria o quê? Desânimo e enfraquece. Ele usa o quê? A ciência, a filosofia. Sabe o quê? Usa homens da ciência, da filosofia, da química, da física para dizer que Deus não existe. Promove o que mais? O egocentrismo. Cria o quê? Falsas religiões. Ele é o quê? Chefe do mal, se opõe a Deus. Agora, Jesus Cristo está lá em 1 João 3,8. Ele veio para desfazer o quê? As obras do diabo. Eu quero te dizer, tome posse das 3 armas. Quais são elas? Oração, jejum e palavra. Se você tiver essas 3 armas e Jesus dentro da tua vida, não tem diabo que te resista, porque você tem o poder de Deus e a autoridade do Espírito Santo. Aqui nós colocamos as 3 armas espirituais. A palavra de Deus, ela dá o quê? Sabedoria. Ela dá o quê? Orientação. E ela aumenta a nossa fé. O próprio, me parece foi D.L. Moody, ele disse que um dia estava dizendo: Senhor, aumenta a minha fé, orando, aumenta a minha fé. Aí ele abriu a Bíblia. Ele abriu a Bíblia em Romanos 10,17. A fé vem pelo... Ele disse: se eu estou fazendo errado, eu tenho que ouvir a tua, eu tenho que ler a tua, eu tenho que meditar na tua. E essa é a palavra do Espírito. Quem está cheio da palavra pode chegar para o diabo. Não vem não, Satanás. Eu sei quem é o meu Deus e eu vivo é da palavra dele. Qual é o efeito da palavra? Instrui, orienta, lava, santifica. Quem tem palavra tem firmeza. Quem tem palavra vence. E quem tem palavra está bem nutrido. Se tu encher tua barriga velha, meu irmão, tem irmão que aí é gordo só das cores do diabo. Se tu encher tua barriga de Gênesis, Êxodo, Levítico, vamos lá, Números, Deuteronômio, se você pegar Josué, não é isso? Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmo, Provérbio, Cantar, Eclesiastes. Se você encher de Bíblia, eu quero é ver o diabo te vencer. Agora não enche de Bíblia, aí pronto, enche tua barriga de Bíblia. Enche tua barriga de Bíblia que tu vai ver. Aí o diabo pode encostar, mas na hora que ele encostar, tu corta ele. Não é assim? Vem não, Satanás. Eu conheço o meu Deus, não é assim? Jesus só venceu com a palavra. Aí não tem palavra. A oração, ela nos leva a falar com Deus. Ela é petição, ela é adoração, ela é comunhão. E aí nós temos aqui a comunhão com Deus. Ela traz orientação, ela traz vitória para nós, a oração. E aí, meus irmãos, vocês podem observar que nós temos essas colocações. Se você viver assim, aqui olha, pela palavra de Deus nós temos força. Pela oração, Jesus venceu o diabo e também o jejum. Ele é o nosso maior modelo, como está aqui no ponto 3, Jesus Cristo é o nosso. Ele orou, ele jejuou, então ele vivia na palavra. Veja que no texto que nós lemos, Jesus honrou a palavra de 2 maneiras. Como ele honrou a palavra de 2 maneiras? Nesse próprio texto, ele honrou ela citando. Quantas vezes ele citou ela? 3 vezes. Mas depois ele honrou a palavra fazendo o quê? Não, isso aí ele praticou, mas no próprio texto, só no próprio texto. Ele honrou a palavra citando, lendo ela, não é assim? Lendo ela e crendo nela, porque ele diz: hoje se cumpriu, porque ela de mim. Pronto. Deus abençoe, em nome de Jesus.